é só seguir. Boa noite a todos. Boa noite, Amanda. O título do nosso TCC, como já citado, simplificado barcaças. Um subtítulo: a importância da barcaça como meio de transporte na nossa região. Nosso grupo é formado por Tiago Ribeiro e eu, Rodrigo Lopes. O trabalho a seguir, a gente veio mostrar uma alternativa de transporte marítimo, a barcaça, que tem muitas vantagens. Para adentrar em seu uso, as barcaças é utilizada em diversos portos do mundo, como por exemplo Louvre, Roterdã, e nós verificamos que o Porto de Santos seria um meio de transporte ideal no prosseguimento do nosso trabalho, que vocês vão ver para o desenvolvimento da nossa região ao longo dos anos. Um ponto importante que a gente decidiu esse título foi porque a falta de espaços que nós temos em nossos operadores portuários obrigou a criação de diversos dépots, que são depósitos de contêineres, muitas vezes longe dos portos, e o que obriga a utilização de meio de transporte rodoviário para transportar os contêineres dos dépots até os operadores portuários. Isso eleva muito o custo logístico dessa operação, o que a gente pesquisou e é o chamado custo Brasil. Aqui a gente tem a foto da Libra Terminais, que é um operador portuário situado na margem direita do Porto de Santos. Podemos ver que ele está abarrotado de contêineres, não havendo espaço para mais praticamente quase nenhuma unidade, obrigando, como já tinha falado, a utilização de dépots ou então outros aeroportos em regiões fora da região abastecida pelo porto, como por exemplo o Guaitopati, que fica na região de Cubatão. Outro grande transtorno que a gente verificou também, que é grande parte desses dépots, tirando o Ecopátio, que fica numa região mais afastada do centro, são localizados em centros urbanos, o que torna a convivência cidade-porto extremamente difícil e conflitante, por causa de interfere muito no trânsito da nossa região, ocasionando problemas não só no trânsito, como problemas ambientais, como população, transtorno e, repetindo novamente, transformando a operação cara e lenta. Aqui uma imagem que a gente pesquisou na internet, um horário de pico. Acho que todos que moram aqui na região conhecem, sabem a situação, principalmente quem vai para Cubatão, quem vai para a região da centro de Santos, o horário de pico da descida do pessoal que trabalha em São Paulo. Essa é a imagem de Santos, uma imagem caótica. E isso que a gente vai tentar mostrar um modo de vamos diminuir essa situação. Então, como havia falado antes, diante dos problemas já apresentados nessa introdução, uma alternativa de transporte rodoviário para um modo rápido, seguro, eficaz de transportar os contêineres ou então mercadorias, fugindo da rota rodoviária e nos utilizando de toda a nossa malha fluvial que nos envolve. Seria, no caso, a barcaça. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos falar sobre o Porto de Santos. Como a história, infelizmente o Barão acho que não está presente, mas em HPG, História do Porto, a gente conheceu um pouquinho que a cidade do Porto de Santos e a cidade de Santos está totalmente linkada uma no outra. Uma cresceu em relação à outra. Primeiro surgiu o porto nessa cidade para após o desenvolvimento da cidade. Aqui um pouquinho da história da cidade.
cidade ou do porto, que a princípio um sítio chamado Iguaçu, no acesso do canal de Bertioga, e logo se tornou povoado. A partir da construção de uma capela e um hospital, cujas obras concluíram em 1543, o hospital recebeu o nome de Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, segundo historiadores, o surgimento do nome da nossa cidade. O povoado, em 1546, o povoado é levado à posição de vila do Porto de Santos, e em 1550 instalou-se a primeira alfândega na cidade de Santos. A partir do século XVII, houve um crescimento da movimentação em nosso porto. A princípio, movido pelo grande fluxo da indústria da cafeira. Em nosso interior, para demandar a exportação nas terras desculpa, que nós não raciocínio. Devido a grandes plantações de café no nosso interior paulista, e para escoar essa produção, começou o desenvolvimento do Porto de Santos. E a gente pesquisou que em 1845 foi o mando-chave do Porto de Santos que houve o primeiro grande embarque de café para a Europa. Claro, isso foi em Portugal, que desde 1500, como todos sabem, o Brasil só serviu para a exploração de Portugal. Nesse ano-chave de 1845, houve a grande exportação de café na nossa região. Também motivada pelos primeiros navios a vapores vindos da Europa, atracando nosso porto. Aqui a gente tem uma imagem do início do século, como hoje a gente vê caminhões, antigamente a gente vê carroças de cavalos. Aqui, isso aqui acho que era o tempo da Sônia, cavalo e o embarque de café vindo em cavalos. E agora eu vou concluir o Porto de Santos hoje. A partir do Porto de Santos, como é conhecido hoje, surgiu em 1892, devido ao crescimento econômico do país e o aparecimento não só do café, mas das mais diversas cargas escoadas no interior paulista, como por exemplo o açúcar, o café, a laranja, o algodão, granéis líquidos. E se contar, desde 1892, que se tem contagem, até hoje, já foi movida mais de 1 milhão de toneladas de diversas cargas em nosso porto, até hoje. E aqui é uma imagem do porto como é hoje, já não é mais o tempo da Sônia, né? Está bem mais moderno, tá? Do tempo do cheque, mais moderno. Agora eu vou falar sobre os principais tipos de transporte. O transporte rodoviário. O transporte rodoviário, o que se tem notícia, que no Brasil ele começou em meados de 1920, com a construção da rodovia Rio-São Paulo. A partir da década de 50, na presidência de Juscelino Kubitschek, que houve a grande expansão da malha rodoviária. Isso motivado principalmente pelo surgimento das grandes fábricas de automóvel, indústria automobilística. Aí, a partir desse boom, o meio rodoviário se transformou em o maior meio modal existente no Brasil. Logicamente, existem as vantagens e as vantagens do meio rodoviário. A principal vantagem do meio rodoviário seria a possibilidade da entrega porta a porta. Você chega no local destinado ao cliente, carrega no local destinado da fábrica em um curto espaço de tempo. E outra vantagem também que a gente enxerga, que o modal rodoviário é o modal mais barato que existe.
comparando viagens inferiores a 500 quilômetros. E a grande desvantagem do modal rodoviário seria você estar sujeito a todas as intempéries, tanto trânsito como desgaste de caminhão ou tempo, e também o custo de desgaste do caminhão físico, do material, seria muito maior. O ferroviário, como o próprio nome já diz, é um meio de transporte por ferrovias. O transporte ferroviário no Brasil, ele começou em meados de 1850, pelo então Barão de Mauá, que transportava que a linha vinha da. Desculpa, fugiu mas o mais principal de tudo, a vantagem do modal ferroviário é o custo bem baixo, muito baixo, e a capacidade enorme de carga a ser transportada. Infelizmente, depois de 1950, do boom rodoviário, a nossa malha ferroviária ficou esquecida, degradada e sem investimentos do governo. E uma grande também desvantagem, infelizmente, da malha ferroviária, às vezes o principal motivo dela ser esquecida é a baixa flexibilidade de acesso em sua rota, pois ela é uma rota determinada, pré-determinada. Fora cito alguns casos que empresas margeiam a malha ferroviária para poder ser atendido. O transporte aeroviário. O transporte aeroviário começou no Brasil também em meados de 1920 com a empresa aérea rio-grandense. Muito poucos conhecem qual seria a empresa aérea rio-grandense, mas se eu falar Varig, todos conhecem. Então ela começou pela Varig, o transporte aeroviário. Ela tem uma particularidade muito grande e muito sucinta na escolha do modal, porque ele é um modal muito caro. Então, o que critério seria para a gente escolher esse modal aeroviário? É a urgência e a velocidade na entrega da carga. Então, podemos citar, por exemplo, o transporte de órgãos, que a gente precisa de um tempo rápido para ser entregue no seu destino. Então, o modal mais sucinto que deveria ser usado seria o modal aeroviário. E a grande desvantagem é o elevado custo. Outra grande vantagem do modal aeroviário é a gente poder chegar em locais até então inacessíveis em outros modais. Essa é uma grande vantagem dentro do modal aeroviário. O dutoviário. O modal dutoviário é um modal que podemos utilizar dois tipos de transporte dutoviário. O primeiro é como Newton gera a lei da gravidade, ou então pela pressão mecânica para transportar sua carga. Aqui na região da Baixada Santista, a gente pode enxergar dois exemplos do modal rodoviário nesses dois sentidos. O primeiro, na gravidade, seria o transporte da água vindo da represa Guinness até a usina Inboard para movimentar as partes giratórias da usina, e usando exclusivamente a força da gravidade para transportar a água. Já por força mecânica, a gente pode tomar, por exemplo, a Petrobras, que usa o modal dutoviário para transportar os seus refinados de petróleo, como a gasolina, o querosene, o diesel, aos mais diversos portos, como por exemplo São Sebastião, usa o modal dutoviário para transportar o seu refinado, o seu produto. E também temos três tipos de modal dutoviário. Que primeiro é o oleoduto. O oleoduto, como o nome do próprio diz, ele transporta óleo
mais diversos níveis. O minério puro, ele transporta os minérios de ferro, sal, como as grandes salinas para a sal, ou então o gasoduto, que transporta os gases. Um dos mais famosos que tem no Brasil, ou se não o mais famoso, é o gasoduto Brasil-Bolívia. E o marítimo, como mais tratado durante as aulas, é o transporte que se usa de grandes navios, grandes embarcações, para transportar as mercadorias através dos oceanos, dos mares, a grande vantagem dele é de atingir longos cursos, regiões distantes, transporte entre continentes, carregar grande volume de carga e um modal barato. A única desvantagem é a lentidão na sua entrega da mercadoria. Agora eu vou falar sobre os principais tipos de navios. Aqui o carga geral. O carga geral em si é um navio utilizado para mais diversos tipos de carga de transporte. Transporte de sacaria, caixaria. Os produtos são alocados em seu coroa para o seu transporte. O gazeiro, como tem essa particularidade, ele é pouco comum. Ele é usado para transporte de gases. E a sua particularidade é que ele tem esses cilindros que transportam aqui é armazenado os gases para o destino. O navio tanque, também conhecido como petroleiro, é destinado a transporte, como o nome já diz, de petróleo, derivados de líquido como gasolina, diesel, e muito utilizado na Petrobras para exportação da sua mercadoria. O porta-container é também bastante comum em nossa região, e ele é totalmente adaptado para o uso para acomodações de containers, os mais diversos containers, e o ro-ro é adaptado numa transporte de carga, de próprio transporte de uso, ou então tem casos específicos que, além do porão para utilizar na embarcação de veículos, ele é usado para containers em seu convés. E assim é uma caça que pode também gerar tsunami nessas cargas, e a principal diferença dela é que ela não tem propulsão própria, ela usa de propulsão de terceiros de empurradores. Agora o nosso colega Thiago vai fazer suas considerações. Boa noite a todos. Antes de chegar no ponto barcaças, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a modalidade na qual ela é muito utilizada, no caso da cabotagem. A cabotagem, como sabemos, é a realização de transporte pelo litoral, por vias fluviais, e assim diminuindo também o fluxo de cargas e de transporte rodoviário, que é o que tem bastante causado lentidão e muitos problemas de trânsito, tanto aqui na nossa cidade como em outras cidades também que sofrem com esse problema de ter portos e terminais de descarga de contêineres em rodovias principais que acabam afogando o trânsito. Aqui podemos ver os principais portos que utilizam o meio de cabotagem: Manaus, Itaqui, Fortaleza, Suape, Salvador, Vitória,
Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e Rio Grande, que é o que é feito o maior tráfego de cabotagem. Porque nessa comparação sempre podemos comparar a cabotagem diferenciando do rodoviário, que no caso aqui temos os pontos fortes, a segurança da carga, que fica menos exposta, ou o caminhão deixa a carga exposta ao sujeito até, ou como temos visto nos telejornais atuais, menor nível de avaria, no caso evitando contato com outras embarcações, que é muito difícil. Eles têm uma logística muito estratégica, muito melhor do que os caminhões, mas cansa muito ver por aí caminhoneiros despreparados que às vezes com a carga de clientes não tem noção do risco que está causando. Nós que somos que guiamos motos e carros, sabemos que tem caminhoneiro que joga o caminhão na frente e às vezes até mesmo carregado e mal saberem que depois está causando um acidente ali com todos à volta, tanto também com a carga a bordo do caminhão dele. Menor custo unitário, né? E melhor controle sobre a distribuição também. Os pontos fracos, a frequência, que é muito pouco utilizada também. O tempo de viagem é um tempo até comparado ao rodoviário, ele demora um pouquinho mais. Então, tem um pouco dessa dificuldade. A economia de escala, um pouco flexível também. Regulamentação é um pouco mais complexo do que o transporte rodoviário, porque o rodoviário é um pouco mais simples de se manipular a carga, desde o seu desembarque até o seu destino final. Aqui o rodoviário também, questão de comparação do navio com carreta. Podemos ver aqui o consumo de combustível do navio, aqui uma comparação entre um trecho de São Paulo até Belém, no caso aqui totalizando 2.933 quilômetros. O navio com 950 teus, no caso de contêineres, e a carreta com 25 toneladas, equivalente a um contêiner de 40 total em sua carga. Aqui, um navio com toda essa quantidade de contêiner, ele gasta 264 mil, já a carreta, comparado com essa quilometragem que gasta, 1.467. Em capacidade de transporte, em tonelagem, o navio é capaz de transportar 17.100. No caso, o caminhão, no caso a carreta, uma unidade, com são 2.500 toneladas. A equivalência aqui, o navio comporta até 684, no caso é esse peso dividido pelo peso total, 25 cada contêiner no máximo, e o caminhão, no caso, só com uma unidade. Temos aqui também o consumo total de litros, que é bem menor, podemos comparar aqui, é bem menor do que o do rodoviário. E no caso a eficiência também, de litros de tonelagem, comparando 15 com 59 da carreta. Temos aqui também a comparação de vantagens e desvantagens. Podemos dizer aqui a diminuição de combustível, como mostramos no anterior também, evitando assim a poluição e a liberação de monóxido de carbono na atmosfera. Baixo custo de frete e seguro, porque ele automaticamente acaba sendo mais segura que o frete rodoviário, com menos avarias e menos probabilidade de roubo ou furto da carga, automaticamente o preço do custo de seguro cai. Temos também aqui a redução do número de avarias, equivalente ao primeiro tópico. A diminuição de veículos nas estradas, que seria muito interessante essa utilização para a diminuição dos caminhões nas rodovias. E também a diminuição do custo unitário da carga, já que a utilização da cabotagem permite a utilização de muito mais remoção de contêineres do que o rodoviário. Um pouquinho da história da Abracasa. Ela
foi lá onde foi feita a artificial que houve, né? No caso aqui, utilizando cada barcaça de 1.000 metros cúbicos, cada uma. No início, eles eram acoplados nessa fase inicial por cabos que, com o tempo, foram bastante utilizados pela Europa, América do Norte, do Rio GT e demais localidades. Passou a expansão de utilização. Já em 1964 também, o sistema por amarração foi questionado pelos engenheiros devido à sua utilização fraca. No caso, pela sua força, não tinha muita capacidade de remover muitas barcaças. No caso, os de hoje, que é esses apoios oceânicos, vamos poder ver aqui o seu novo método. Antes era amarrado, agora, bastante utilizado, ele é acoplado por ganchos, que assim permite uma flexibilidade maior, remoção de carga, sem tempo de movimento de corda de aço, cabo de aço e toda a sua amarração. Temos aqui também, esse daqui ele já é diferente do anterior. O anterior ele é composto. O anterior, como podemos ver aqui, ele é só acoplado por dois, no caso assim permitindo maior flexibilidade. Já o próximo, ele é fixado por uma base central, no caso para maior volume de carga. Temos aqui também um exemplo de uma barcaça. No caso, essa daqui ela é por dois pontos laterais, fixada aqui e aqui. Segundo a Maury, as barcaças podem ser desenhadas para qualquer tipo de utilidade, em especial as suas mercadorias específicas, que vai ser só utilizado para aquela mercadoria específica. No caso, para a movimentação de cimento a granel, que é uma carga que não pode ser muito utilizada por outras barcaças, então eles projetam unicamente para esse tipo de viagem. Aí temos aqui a barcaça tanque, flat deck, que é para contêineres com ro-ro, transporte de caminhões e de veículos também, tem a sua capacidade. Temos o drop deck, que é para contêineres, areia, granel sólido, carga em geral também. Temos também o deck house, para óleo, granel líquido, granel em pó, etc. Demais tipos de mercadorias e máquinas. O roof berth também, que é para carga geral, granéis, enfim, as demais também mencionadas. E temos também os principais pontos que atualmente utilizam esse modal, que no caso é Salto, São Paulo, Tietê, Paraná, Porto Velho, Hidrovídeo Cubatão, pela Carbocloro, e no Recife, que é uma das mais utilizadas devido à sua grande exploração de florestas, e também lá eles usam muito para movimentação de coco, e lá também eles utilizam ainda hoje eles utilizam a barcaça à vela ainda também. A Companhia de Navegação ao Sul, ela é uma das adeptas à sua utilização, e veremos também um vídeo de 5 minutos referente a essa utilização.
O nosso colega Rodrigo fala suas considerações finais. Então, como podemos ver que a movimentação das cargas do Porto de Santos enfrenta inúmeros fatores restritivos. A maior parte acontece pelo modal rodoviário, gerando custos e gargalos em nosso já deficiente e esgotado sistema de transporte. Então, a solução é a utilização da barcaça como transporte para os nossos containers e tendo a desenvolver nossa região e diminuindo a quantidade de caminhões que arredam e acertam os arredores do porto. Agora a nossa equipe está aberta à discussão da banca. Parabéns à equipe. Faço apenas uma apontamento quanto ao tempo. Tá? Ainda bem que esse é o último TCC deste dia, então temos aí 37 minutos. Nós havíamos falado aí, continuando, né? E se trataria de no máximo 20 minutos. Mas quanto o trabalho está irretocável, irrepreensível do ponto de vista do conteúdo, apenas essa falha metodológica, tá? Não entendo isso como uma crítica, nem nada, uma crítica construtiva, apenas isso, tá? Tá certo? Então, parabéns à equipe, eu estou satisfeito e só tenho uma pergunta para o Thiago. Resolveu o problema ontem da moto? Resolveu? Então tá bom, forte abraço. Rodrigo até fez careta agora, né? Rodrigo te deixou o cabelo de pé agora, né? E até olhou minha cara. Olha, você comentou aí no transporte rodoviário mais barato, aí nos 500 km, você não deixa doido nessa maneira. Mas um trabalho muito bem elaborado. Você citou uma perguntinha rápida, não tem assim, muito a ver com você secretário. Você secretário é nosso perfeito. Acho que uma dos caminhos do Porto Santos seria exatamente uma das barcas fazer mais a ver a reportagem. Mas você chegaram a ver alguma coisa a respeito de custo aqui em Santos? Como é que ficaria o custo para implementar esse modal? Eu calculei mais ou menos baseado pelos exemplos que nós verificamos aqui, entre aquele transporte da Mão Sul utiliza hoje em dia. Infelizmente, pela comparação que eu fiz com o Porto de Santos, pela utilização em grande escala que eles utilizam lá, por enquanto o Santos não tem uma boa capacidade e não seria um bom negócio atual para desenvolver, investir nessa utilização. Mas, a partir do momento que vier fábricas para cá e com a vinda da Petrobras, vai se desenvolver e vai precisar da utilização da barcaça para movimentação de tubos e tudo, tem todo o material. Perfeito. Se deu para reparar, o transporte entre o rodoviário e o marítimo é 5 vezes a diferença, 5 vezes, na verdade. Temos que reparar, né? Parabéns pelo trabalho, tá bom? Quero dar parabéns ao grupo, à dupla, né? E fazer só uma parte. O George não está, mas eu também dou história de geografia. O professor brasiliano que estava ali foi um dos precursores, inclusive a apostila, ele foi um dos que elaborou, né? E eu ia justamente comentar, lembra lá no começo, como é que a mercadoria chegava em Santos? São Paulo, Cubatão, no Morro do Burro, e Cubatão, Santos, através de Chagas, né? Aqui na nossa região, na realidade, nós é utilizada a barcaça tamanho diminuto, que são as catraias, que carregam carga viva. E mesmo nesse transporte a gente também economia de tempo e dinheiro, né? E o ideal seria que fosse igual ao Roterdã, porque nós vimos que 66% da carga é transportada em barcaça, né? E, para quem não sabe lá, inclusive as barcaças são a moradia do condutor.
ideal seria, e realmente aqui em Santos, na presente hora não é possível. Mas vocês estão de parabéns, tá? Rodrigo finalmente conseguiu, né? Ufa, parabéns, não teve perguntas não. Também quero parabenizar o grupo aí, a duplinha aí. O Rodrigo falou bem, parece um jogador de se der bem, eu vou contratar. Parabéns, essa é uma etapa aí, esmiuçado com propriedades aí o tema, também não tem pergunta. Parabéns pelo bom trabalho. Eu acho que também esse trabalho vale a pena ser levado a outros pontos, mostrado para as escolas, mostrado para empresários. Sugiro que vocês proponham essa apresentação nos Rotary Club, por exemplo. Né? E agora, eu acho que no momento que vocês forem fazer isso, pode reduzir essa parte geral, a explicação geral da logística, e concentrar mais no assunto barcaça, e mais ainda na questão do uso da barcaça, os problemas inerentes à nossa região. Nós já utilizamos muito mais, então poderíamos voltar a utilizar. Quase tudo na cidade é construído com areia transportada por barcaças. A própria ilha de Barcos foi usada como um depósito de areia durante muito tempo, e a areia depositada lá depois era levada por barcaças e trazida para a margem direita por barcaças. E claro que isso terá que ser feito também para viabilizar, como vocês já disseram, os terminais de apoio às plataformas. Santos não terá nenhuma participação, como não está tendo até hoje, no aproveitamento do petróleo da bacia de Santos, porque nós só temos terminais de contêineres de carga geral e não tem nenhum terminal especializado. E além disso, o trabalho de manutenção, o trabalho industrial ligado às plataformas depende de áreas onde são movimentadas grandes tubulações, estruturas grandes, equipamentos grandes, diferentes de contêineres, às vezes ocupando o mesmo volume, mas com peso 10, 12 vezes maior do que de um contêiner, né? 200 toneladas, por exemplo, no mesmo volume de um contêiner. Então, os equipamentos são outros. E esses equipamentos são impossíveis de transportar pela Peça Velha Guarujá, ou pela Via Anchieta, ou pelas suas marginais, e muito menos dentro das cidades de Santos. Então, as barcaças terão que voltar a funcionar aqui. Tem alguns problemas que vocês acrescentem, por exemplo, o problema das pontes. As pontes, tanto da Anchieta como da Imigrante como ferroviária, elas não têm um gabarito alto, então mesmo uma barcaça, um container só, um termo de alto, já teria problema para passar sobre imigrantes. E nós ficamos com toda a área continental de São Vicente, grande parte da área de Santos, comprometida a utilização por causa das pontes que terão que ser derrubadas aqui do outro, né? Deve ser feito de outro jeito para circular as barcaças. E isso inexoravelmente vai acontecer. Então, era bom que eles fizessem volta. Então, eu acho que o trabalho é muito bom, o assunto é muito sério. A região precisa de pessoas que discutam esse assunto em vários fóruns. E a minha sugestão é essa. Sobre a curiosidade, vocês falaram, já que vocês falaram das modais, a Vale começou em 1920, mas em 1920 não tinha aeroporto no Brasil. Vocês sabem como começou a Vale? Com hidroavião. Né? Então eles criaram inclusive um hidroavião chamado Jaú, que foi um visionário da cidade de Jaú, que desenhou e construiu o primeiro. Esse avião Jaú voou entre Rio, Santos e Porto Alegre, pousando na água, antes de existirem os aeroportos do Brasil. Né? Então a Vale começou com um hidroavião. E a base aérea de Santos, que tanto se fala em se transformar em aeroporto comercial, ela foi aeroporto misto durante muito tempo. Eu voei de Paranaguá a Santos em 1964, e era uma linha regular da VASP. A VASP fazia a ligação Paranaguá a Santos com os Douglas DC-8. E
Bom, eu falei da Galeria das Pontes e essa questão das barcaças, vocês centrarem mais o trabalho de vocês nos diversos tipos de barcaça, o conceito de empurrador, a gente aqui só pensa naquele veículo, naquele acessório como um rebocador, e mesmo aqui no nosso porto é usado mais como empurrador que como rebocador, né, nas manobras dos navios. Né? Então, são pontos que eu sugiro de aperfeiçoamento, de melhoria. Para aqui foi perfeito, finalidade didática, mas agora vocês já como profissionais levarem essa discussão à frente, fazendo esse aperfeiçoamento, de se centrar mais na geografia regional e no assunto barcaça. Parabéns. Então, em resumo, tá? É isso mesmo. Metodológica fica mais visível, mais visual o trabalho. Tá? Quando a gente fala de sala de aula, tem que ter todo um cuidado, etc. Não é à toa, porque senão fica desnecessário. Até às vezes soa, não aqui para nós, mas lá fora pode até ser um pouco desagradável, entendeu? Então, é uma coisa mais fácil, muito mais dinâmica e didática. Fica aqui essa crítica construtiva. Tudo bem? Um forte abraço, é isso, até a próxima.